Eu nunca esperei passar a minha vida criando um Bigfoot, mas foi exatamente o que aconteceu. E eu não trocaria um único momento disso por nada neste mundo. Tudo começou durante uma nevasca no fim de janeiro, quando eu tinha 42 anos. Eu já morava sozinho na minha cabana, na beira da floresta, há uns 5 anos. Meu casamento tinha acabado de um jeito ruim. Meus filhos tinham suas próprias vidas na cidade, e eu escolhi a solidão em vez do barulho de fingir que estava tudo bem. A cabana era pequena, mas confortável, aninhada entre pinheiros imponentes e um riacho que cantava em todas as estações. Eu passava meus dias lendo, pintando aquarelas que nunca saíam muito boas e fazendo longas caminhadas pela floresta, onde ninguém podia me perguntar como eu estava. A nevasca chegou da noite para o dia, sem aviso. Acordei e já havia quase 1 metro de neve no chão, e caía mais, tão densa que eu não conseguia enxergar além da minha varanda. O vento uivava por entre as árvores, vergando-as quase ao meio. Eu já tinha passado por muitas tempestades de inverno naquelas montanhas, mas essa parecia diferente. Mais agressiva, o tipo de frio que podia te matar em minutos se você não tomasse cuidado. Passei a manhã alimentando o fogo e observando a neve se acumular. Por volta do meio-dia, durante uma breve calmaria no vento, eu ouvi um som como nenhum outro que eu já tinha encontrado. Não era bem um choro e não era bem um uivo. Era algo no meio, agudo e desesperado. É quase inaudível em meio à tempestade. Então eu ouvi de novo, mais perto desta vez. Qualquer pessoa sensata teria ficado lá dentro, mas eu aprendi durante meus anos sozinho que eu nem sempre era sensato. E algo naquele som me atingiu em cheio. Vesti meu casaco mais pesado, enrolei um cachecol no rosto, peguei meu kit de emergência e saí para a nevasca. O frio me atingiu como um golpe físico. O vento enfiava neve em cada fresta da minha roupa. Eu mal conseguia ver 1,5 metros à minha frente, mas seguia aquele som de choro, usando minha bengala para testar a profundidade da neve antes de cada passo. Eu gritei, pensando que talvez fosse um andarilho perdido ou um animal ferido. A única resposta era aquele mesmo lamento desesperado. Encontrei o filhote de Bigfoot a uns 100 metros da minha cabana, embora parecessem quilômetros naquelas condições. Eu quase passei direto pela criatura. O filhote de Bigfoot estava enterrado em um monte de neve contra um tronco caído, apenas o topo de sua cabeça visível. Se o Bigfoot não tivesse chorado bem na hora em que passei, eu o teria perdido completamente. Caí de joelhos e comecei a cavar com minhas mãos enluvadas. Neve voava para todo lado enquanto eu descobria o que estava enterrado ali. No início, pensei que poderia ser um filhote de urso, mas à medida que mais da criatura aparecia, percebi que era algo completamente diferente. O filhote de Bigfoot era pequeno, talvez do tamanho de uma criança de 5 anos, coberto por uma pelagem marrom escura que estava encrostada de gelo e neve. Seus olhos eram enormes e castanhos, mal abertos, e ele tremia tão violentamente que eu podia sentir através das minhas luvas. Os lábios do filhote de Bigfoot tinham um tom azulado, e eu percebi com um horror que a criatura estava morrendo de frio. Eu não tive tempo para processar o que estava vendo. Bigfoot não deveria ser real, mas real ou não, esta criatura estava morrendo. Tirei meu casaco e enrolei o filhote de Bigfoot nele, puxando-o contra meu peito. Ele estava tão frio que parecia gelo através do meu suéter. O filhote de Bigfoot mal reagia, apenas aquele tremor fraco e respirações superficiais que eu mal conseguia sentir. Voltar para a cabana foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. O vento lutou contra mim a cada passo e eu tive que abrir caminho através da neve que chegava até minhas coxas. Eu segurava o filhote de Bigfoot dentro do meu casaco, tentando compartilhar o pouco calor corporal que eu tinha. O tremor dele diminuiu gradualmente e eu não sabia dizer se isso significava que ele estava se aquecendo
ou desistindo. Quando finalmente entrei, cambaleando pela porta da minha cabana, eu estava tremendo quase tanto quanto o filhote de Bigfoot. Bati a porta contra o vento e fui direto para a lareira, aumentando as chamas até que o calor saísse em ondas. Deitei o filhote de Bigfoot no meu tapete bem em frente ao fogo e comecei a esfregar seus membros através da pelagem, tentando fazer o sangue circular. Levou quase 1 hora para os olhos do filhote de Bigfoot se abrirem completamente. Ele me olhou com confusão e medo, mas estava fraco demais para fazer mais do que gemer. Notei que sua perna esquerda estava dobrada em um ângulo estranho, e quando a examinei com cuidado, encontrei um inchaço ao redor do tornozelo. O filhote de Bigfoot devia tê-la machucado de alguma forma antes de ficar preso na neve. Também encontrei cortes e arranhões por todo o seu corpo, como se ele tivesse corrido por um mato denso. Enrolei o filhote de Bigfoot em todos os cobertores que eu tinha e mantive o fogo aceso. Ele ficou deitado ali por horas, ocasionalmente abrindo aqueles grandes olhos castanhos para me olhar antes de voltar a um sono exausto. Eu o observei respirar, ainda mal acreditando no que eu havia trazido para minha casa. A nevasca durou mais 3 dias. Durante esse tempo, o filhote de Bigfoot e eu ficamos presos juntos na minha pequena cabana. Ele dormiu na maior parte do tempo, acordando apenas para comer e beber. Descobri que a criatura adorava frutas vermelhas, maçãs e qualquer tipo de raiz que eu tivesse armazenado. O filhote de Bigfoot revelou-se vegetariano, recusando o atum em lata que ofereci, mas devorando um saco inteiro de cenouras de uma só vez. No segundo dia, o filhote de Bigfoot tentou ficar de pé. Seu tornozelo machucado não suportou seu peso e ele caiu para a frente com um ganido. Corri até ele e ele olhou para mim com tanta frustração e dor que meu coração se partiu. Improvisei uma tala com gravetos e tiras de pano, envolvendo seu tornozelo o mais gentilmente que pude. O filhote de Bigfoot me observou trabalhar com aqueles olhos castanhos e inteligentes. E eu juro que a criatura entendeu que eu estava tentando ajudar. No terceiro dia, o filhote de Bigfoot começou a me seguir pela cabana. Ele mancava atrás de mim em 3 pernas, mantendo-me à vista o tempo todo. Quando eu me sentava para ler, ele se acomodava no chão ao lado da minha cadeira. Quando eu cozinhava, ele se sentava na porta da cozinha e observava. A criatura nunca fazia um som, a menos que estivesse machucada ou com medo. A tempestade finalmente passou na 4ª manhã. Abri a porta e me deparei com um sol ofuscante refletido na neve que havia transformado o meu mundo em uma paisagem alienígena. Tudo estava soterrado. O caminho para meu depósito de lenha havia desaparecido. O riacho estava congelado e em algum lugar lá fora, pensei, estavam os pais deste filhote de Bigfoot. Passei semanas procurando por qualquer sinal de um Bigfoot adulto na área. Segui o caminho de volta para onde encontrei o filhote e procurei em círculos cada vez maiores a partir daquele ponto. Procurei por pegadas, por galhos quebrados, por qualquer indicação de que uma grande criatura havia passado por ali. Não encontrei nada. O filhote de Bigfoot ficava na minha janela durante essas buscas, me observando ir. Seu rosto se pressionava contra o vidro, embaçando-o com a respiração, e a criatura ficava lá até eu voltar. Eu sempre voltava e encontrava o filhote de Bigfoot exatamente onde o havia deixado, como se ele tivesse medo de se mover enquanto eu estava fora. Comecei a levar o filhote de Bigfoot comigo nas minhas buscas. Seu tornozelo havia sarado o suficiente para andar, embora ele ainda mancasse. Pensei que talvez o filhote de Bigfoot pudesse ajudar, pudesse reconhecer uma trilha ou um cheiro que nos levasse à sua família. Mas ele não mostrava interesse em rastrear. Ele só queria ficar perto de mim, muitas vezes segurando minha mão com seus dedos surpreendentemente humanos quando a floresta ficava muito densa ou escura.
O inverno se transformou em primavera e eu tive que aceitar que talvez nunca encontrasse os pais do filhote de Bigfoot. Talvez eles tivessem morrido na nevasca. Talvez tivessem se separado durante uma migração. Talvez tivessem abandonado este filhote por razões que eu nunca entenderia. Qualquer que fosse a verdade, eu tinha uma escolha a fazer. Eu podia continuar procurando ou podia aceitar que este filhote de Bigfoot era minha responsabilidade agora. A decisão se tomou sozinha, na verdade. O filhote de Bigfoot havia se tornado parte da minha rotina diária. Eu não conseguia imaginar minha cabana sem o som de seus passos no chão de madeira, sem acordar e encontrá-lo enrolado aos pés da minha cama, sem o jeito como ele me trazia pedras interessantes ou pinhas, como se fossem presentes preciosos. Aquele primeiro verão foi uma revelação. O filhote de Bigfoot cresceu rápido, ganhando vários centímetros em poucos meses. Seu apetite se tornou enorme. Minha horta, que eu havia plantado para complementar minha própria comida, tornou-se principalmente domínio dele. Ele se sentava no meio dos tomateiros e os comia direto do pé, com o suco escorrendo por sua pelagem. O filhote de Bigfoot descobriu um amor por morangos que beirava a obsessão. Aprendi que os Bigfoot eram inteligentes de maneiras que me surpreendiam constantemente. O filhote de Bigfoot descobriu como abrir portas uma semana depois de tentar. Ele descobriu como usar ferramentas, pegando galhos para derrubar frutas de galhos altos. Ele entendia rotinas e ficava ansioso se eu me desviasse delas. Quando dormi demais uma manhã, acordei e encontrei o filhote de Bigfoot sentado ao lado da minha cama com uma tigela de frutas vermelhas, sua tentativa de café da manhã. O filhote de Bigfoot também amava a água. O riacho atrás da minha cabana se tornou seu lugar favorito. Ele passava horas sentado nas partes rasas, observando os peixes passarem, ocasionalmente tentando pegar um com sucesso limitado. Construí uma piscina funda, represando uma parte do riacho, e o filhote de Bigfoot nadava nela. Por tanto tempo que eu tinha que ir arrastá-lo para fora quando o sol se punha. Numa tarde quente de julho, eu estava trabalhando na minha horta quando ouvi um barulho de água vindo do riacho. Fui verificar o filhote de Bigfoot e o encontrei se divertindo caçando lagostins. Ele avistava um, o perseguia lentamente e depois atacava com as duas mãos. Na maioria das vezes, o lagostim escapava. Mas quando o filhote de Bigfoot conseguia pegar um, ele o erguia triunfante antes de soltá-lo de volta na água. Ele não estava interessado em comê-los, apenas no desafio da captura. Naquele mesmo verão, tive meu primeiro grande susto. Eu tinha ido à cidade para comprar suprimentos, deixando o filhote de Bigfoot trancado na cabana por segurança. Eu nunca tinha ficado fora por mais de algumas horas, mas desta vez minha caminhonete quebrou e eu só cheguei em casa bem depois de escurecer. Voltei e encontrei todas as janelas da minha cabana quebradas por dentro, os móveis revirados e o filhote de Bigfoot desaparecido. Entrei em pânico. Peguei minha lanterna e corri para a floresta, chamando por ele. Minha mente disparou com possibilidades horríveis. A criatura tinha fugido. Ele tinha sido levado. Eu nunca mais o veria. Procurei por uma hora, minha voz ficando rouca de tanto gritar. Finalmente, encontrei o filhote de Bigfoot encolhido no exato local onde o descobri originalmente durante a nevasca. Ele estava chorando aquele mesmo som desesperado que ouvi pela primeira vez meses atrás. Quando a criatura me viu, o filhote de Bigfoot correu para a frente e se chocou contra mim com tanta força que nós dois caímos na neve. Ele se agarrou a mim, tremendo, e eu percebi o que havia acontecido. A criatura pensou que eu o havia abandonado, assim como seus pais. Depois daquela noite, nunca mais deixei o filhote de Bigfoot sozinho por mais de uma hora.
Quando eu precisava ir à cidade, eu o levava comigo, escondido sob uma lona na caçamba da minha caminhonete. Quando eu precisava ficar fora por mais tempo, eu combinava com meu vizinho mais próximo para dar uma olhada na criatura. O filhote de Bigfoot precisava saber que eu voltaria. Quando ele completou 2 anos comigo, a criatura já era grande demais para a minha cabana. Ele tinha quase 2,10 metros de altura e pesava provavelmente uns 130 quilos. Ele não conseguia mais passar confortavelmente pelas minhas portas e tinha que se abaixar para não bater a cabeça nas vigas do teto. Nós dois sabíamos que mudanças precisavam ser feitas. Construí uma extensão na minha cabana naquela primavera. Um cômodo grande com tetos altos e um piso reforçado se tornou o espaço do Bigfoot. Ele ajudou na construção, levantando vigas que eu não conseguia mover e segurando paredes enquanto eu as pregava. Ele parecia entender que estávamos construindo algo juntos e a criatura demonstrava um orgulho óbvio nisso. O quarto dele se tornou uma coleção de tudo o que ele amava. Pedras de rio empilhadas em torres cuidadosas. Pedaços de madeira interessantes arranjados em prateleiras. Uma pilha enorme de galhos de pinho macios que ele trocava semanalmente para mantê-los frescos. Uma coleção de penas de pássaros organizada por cor. A criatura tinha um senso estético que me surpreendia constantemente. À medida que o Bigfoot crescia, seu apetite também aumentava. Eu plantava uma horta maior a cada ano. Aprendi a procurar por plantas selvagens e cogumelos que o Bigfoot adorava. Montei uma adega de raízes para armazenar vegetais durante o inverno. Minha aposentadoria tranquila havia se transformado em, essencialmente, administrar uma fazenda para uma criatura muito grande e muito faminta. O Bigfoot também desenvolveu rotinas e hábitos aos quais aprendi a me adaptar. Todas as manhãs, ao amanhecer, ele ia até o riacho para um banho, independentemente do tempo. Ele passava 1 hora se arrumando, usando os dedos para desembaraçar cuidadosamente sua pelagem, removendo galhos e carrapichos. Depois, ele tomava sol em uma rocha plana até secar completamente. Ele amava música. Eu ligava meu rádio antigo e ele ficava perfeitamente imóvel, com a cabeça inclinada, absorvendo cada nota. Música clássica o deixava tranquilo. Ele se deitava de olhos fechados, respirando lenta e firmemente. Música folk o fazia se mover, balançando para frente e para trás em algo que parecia uma dança. Rock o confundia, e ele inclinava a cabeça para um lado e para o outro como um cachorro confuso. Descobri que o Bigfoot tinha uma memória notável. Eu podia mostrar algo a ele uma vez e ele se lembraria perfeitamente meses depois. Uma vez, demonstrei como ligar meu velho cortador de grama. E 6 meses depois, quando eu estava cansado demais para fazer isso, ele se aproximou, puxou a corda exatamente como eu havia mostrado e o fez funcionar na primeira tentativa. Sua inteligência não era humana, mas era profunda à sua maneira. Ele também entendia as estações de maneiras que me surpreendiam. No final do verão, ele começava a se preparar para o inverno sem nenhum estímulo meu. Ele juntava lenha extra, empilhando-a em pilhas cobertas ao redor da cabana. Ele colhia vegetais extras da horta, espalhando-os para secar. Ele parecia ter um calendário instintivo, sabendo exatamente quando a primeira neve chegaria. Um outono, o Bigfoot ficou gravemente doente. Ele havia comido algo na floresta que não lhe caiu bem. Por 3 dias, ele mal se moveu. Apenas ficou deitado em seu quarto, emitindo pequenos sons de dor. Eu não tinha ideia de como tratar um Bigfoot doente. Tentei tudo o que pude pensar. Água fria, chá quente de ervas, jejum. Nada ajudou. Na 3ª noite, deitei-me ao lado dele em sua cama de galhos de pinho. Coloquei minha mão em seu peito e senti seu coração batendo rápido demais. Eu disse a ele que sentia muito. Disse a ele que tinha feito o meu melhor. Eu disse a ele que o amava, o que me surpreendeu, porque eu não tinha percebido que era verdade até dizer em voz alta.
Na manhã seguinte, ele estava de pé e se movendo, fraco, mas claramente se recuperando. Ele me trouxe um punhado de folhas específicas da floresta e as comeu metodicamente. Nos dias seguintes, ele procurou por plantas específicas e as consumiu. Percebi que ele tinha um conhecimento instintivo de medicina natural que eu nunca possuiria. Ele sabia como se curar. Com o passar dos anos, notei que o Bigfoot desenvolvia comportamentos mais complexos. Ele colecionava objetos que pareciam não ter propósito prático. Pedras bonitas, ossos interessantes, pedaços de vidro colorido que eu havia jogado fora. Ele os arrumava em padrões em seu quarto, às vezes passando horas movendo uma única pedra até que sua posição estivesse perfeita. Era arte. Eu me dei conta de que ele estava criando arte. Ele também mostrava sinais de emoções que eu nunca esperei. Tristeza quando a primeira geada matou as plantas da horta. Alegria quando a primavera trouxe novo crescimento. Contentamento durante as noites tranquilas junto ao fogo. Medo durante as tempestades, quando ele se aproximava de mim como fazia quando era um filhote. Ele sentia profundamente e eu aprendi a ler esses sentimentos em seus olhos e linguagem corporal. Com o tempo, o Bigfoot e eu desenvolvemos nossa própria linguagem. Não palavras exatamente, mas um sistema de sons e gestos que nos permitia comunicar ideias básicas. Ele tinha um ronronar baixo que significava contentamento, um latido agudo que significava perigo, um pio suave que significava venha aqui. Aprendi a responder com meus próprios sons, e ele aprendeu a reconhecer os significados dos meus diferentes tons. Ele também entendia quando eu apontava, e podia seguir meu olhar para ver o que eu estava olhando. Se eu apontasse para uma ferramenta que precisava, ele a buscaria. Se eu olhasse em direção ao riacho, ele se oferecia para me ajudar a caminhar até lá. Esse nível de compreensão sugeria uma mente muito mais complexa do que eu imaginara inicialmente. Numa noite de inverno, algo extraordinário aconteceu. O Bigfoot estava arrumando pedras em seu quarto, enquanto eu lia perto do fogo. De repente, ele apareceu na minha porta carregando um pedaço plano de casca de árvore. Ele havia usado o carvão do fogo para desenhar algo nele. Era tosco, mas inconfundível. Uma imagem simples de nós dois, lado a lado. Fiquei olhando para aquele desenho por um longo tempo. Ele nos havia representado, havia criado um símbolo visual do nosso relacionamento. Ele entendia que éramos uma unidade, um par, uma família. Pendurei aquela casca de árvore na minha parede, onde eu pudesse vê-la todos os dias. Ele pareceu satisfeito com isso, tocando-a gentilmente cada vez que passava por ali. Depois daquele primeiro desenho, o Bigfoot fez mais. Desenhos da floresta, desenhos do riacho, desenhos de animais que ele tinha visto. Os desenhos nunca foram sofisticados, mas eram reconhecíveis e claramente intencionais. Comecei a guardá-los, armazenando-os em uma caixa debaixo da minha cama. Evidência da vida interior do Bigfoot, de seus pensamentos e observações. Houve dias que se destacaram, momentos que se tornaram memórias preciosas. A primeira vez que o Bigfoot conseguiu pegar um peixe com as próprias mãos. O orgulho naqueles olhos, a maneira como ele ergueu o peixe se debatendo como um troféu antes de soltá-lo de volta na água. Ele não queria comê-lo, apenas provar que podia pegá-lo. O dia em que nevou na primavera, no final de maio, pegando nós dois de surpresa. O Bigfoot veio correndo para a minha janela, gesticulando freneticamente para que eu saísse. Ficamos juntos naquela neve fora de época, ele inclinando a cabeça para trás para pegar os flocos na língua, olhando para mim com tanta alegria que eu tive que rir. A neve derreteu à tarde, mas a memória permaneceu. Houve um eclipse um verão, um raro eclipse solar total visível de nossa localização.
Eu tinha lido sobre isso semanas antes e tentei explicar ao Bigfoot o que aconteceria. Quando o dia chegou, sentamos juntos em um cobertor na clareira, usando os óculos especiais que eu havia encomendado. Quando a lua passou na frente do sol e a escuridão caiu no meio do dia, o Bigfoot fez um som que eu nunca tinha ouvido antes. Não exatamente medo, mas admiração. Ele pegou minha mão e a segurou firme até o sol voltar. Ficamos sentados ali por muito tempo depois. O Bigfoot ocasionalmente olhava para o céu como se estivesse verificando se tudo ainda estava normal. Um outono, um enorme bando de gansos migratórios parou em nosso riacho por vários dias. Centenas deles, enchendo o ar com seus grasnidos e a água com seus mergulhos. O Bigfoot ficou fascinado. Ele sentava-se imóvel por horas, observando-os se alimentarem e interagirem. Quando eles finalmente partiram, continuando sua jornada para o sul, o Bigfoot ficou na beira do riacho e fez chamados longos e baixos, como se estivesse dizendo adeus ou desejando poder se juntar a eles. Houve a vez em que um raio atingiu uma árvore perto da cabana durante uma violenta tempestade. A árvore explodiu em uma chuva de lascas e pegou fogo apesar da chuva. O Bigfoot e eu trabalhamos juntos para garantir que o fogo não se espalhasse. Ele carregava baldes de água enquanto eu direcionava onde jogá-los. Estávamos ambos exaustos e encharcados quando conseguimos controlar. Mas protegemos nosso lar juntos. Naquela noite, enlameados e cansados, sentamos perto da lareira bebendo chá. E eu senti que éramos uma equipe de verdade, não apenas uma mulher e um Bigfoot, mas parceiros que enfrentaram o perigo e prevaleceram. Numa manhã de inverno, acordei e descobri que o Bigfoot havia decorado a cabana para o que ele devia ter entendido que era um dia especial. Galhos de pinho pendurados sobre as portas, frutas vermelhas arranjadas em padrões na mesa, pedras de rio lisas colocadas cuidadosamente ao redor da sala. Levei um momento para perceber que era meu aniversário. O Bigfoot havia se lembrado e queria comemorar. Eu chorei naquela manhã, dominado pela consideração daquela criatura que não podia falar, mas podia expressar amor de maneiras mais poderosas do que palavras. Houve o dia em que ensinei o Bigfoot a jogar um jogo simples. Eu empilhava pedras e ele tentava derrubá-las com uma pedra arremessada. Parece infantil, mas o Bigfoot adorou. Ele praticava por horas, desenvolvendo uma precisão surpreendente. Eventualmente, ele começou a dificultar o jogo, empilhando as pedras em arranjos mais complexos, desafiando sua própria habilidade. Era a resolução de problemas e brincadeira combinados. E observar o Bigfoot se envolver com isso me fez perceber o quão inteligente ele realmente era. Uma primavera, uma família de raposas fez uma toca perto da nossa cabana. O Bigfoot ficou encantado com os filhotes. Ele deitava no chão à distância, perfeitamente imóvel, observando-os brincar. A mãe raposa parecia entender que o Bigfoot não representava perigo. Ela o observava observando seus bebês e algum entendimento passou entre eles. Quando os filhotes cresceram o suficiente, a família de raposas se mudou. Mas eu via o Bigfoot às vezes voltando àquele local, talvez se lembrando. Houve uma terrível tempestade de gelo em fevereiro que cobriu tudo com uma espessa camada de gelo. As árvores se curvaram sob o peso. Galhos se quebraram e caíram no chão. O Bigfoot e eu ficamos dentro de casa por 3 dias, ouvindo a floresta se despedaçar ao nosso redor. Quando finalmente terminou e nos aventuramos a sair, o mundo havia se transformado em cristal. Cada galho, cada folha de grama envolta em gelo que capturava o sol e lançava arco-íris por toda parte. O Bigfoot e eu caminhamos por essa paisagem cintilante em um silêncio estranho, nossa respiração formando nuvens no ar gelado. Foi uma das coisas mais bonitas que já vi, tornada mais especial porque eu estava compartilhando com ele.
Esses momentos se acumularam ao longo dos anos, construindo uma rica tapeçaria de experiências compartilhadas. Cada estação trazia novas. Cada ano adicionava profundidade ao nosso relacionamento. O que começou como uma mulher cuidando de um filhote ferido evoluiu para algo que eu não conseguia nomear. Parceria, amizade, família, tudo isso e nada disso. Algo único que existia apenas entre o Bigfoot e mim. Ao longo dos anos, houve encontros perigosos com visitantes. Meus filhos ocasionalmente anunciavam que viriam me visitar e eu tinha que correr para esconder qualquer sinal do Bigfoot. Ele aprendeu a ficar bem fundo na floresta durante essas visitas, embora eu sempre pudesse sentir o Bigfoot observando da linha das árvores. Uma vez, um andarilho se perdeu e acabou na minha cabana pedindo informações. Enquanto eu as dava a ele, o Bigfoot apareceu na esquina da minha casa carregando um monte de lenha. O andarilho ficou completamente em silêncio, seu rosto perdendo a cor. O Bigfoot também congelou, deixando a lenha cair com um estrondo. Por um longo momento, ninguém se moveu. O andarilho disse algo que soou como uma pergunta, mas saiu principalmente como vogais, e ele se virou e correu. Quero dizer, correu de verdade, atravessando a floresta tão rápido que deixou sua mochila para trás. O Bigfoot olhou para mim com o que só posso descrever como culpa, e eu comecei a rir. Ele inclinou a cabeça, confuso, e pareceu entender que a situação não era séria, e pegou a lenha novamente. Fiquei preocupado que o andarilho relatasse o que viu, mas nada aconteceu. Imagino que ele contou às pessoas e elas acharam que ele era louco, ou talvez ele decidiu que tinha imaginado. De qualquer forma, tivemos sorte. Outra vez, caçadores montaram acampamento a cerca de 1,5 km da minha casa durante a temporada de caça de veados. O Bigfoot podia ouvi-los à noite, suas vozes ecoando pelo ar parado. Ele ficou ansioso, andando de um lado para o outro em seu quarto, ocasionalmente fazendo sons baixos e preocupados. Eu entendi. Ele sabia que armas significavam perigo. No terceiro dia da temporada de caça, um dos caçadores se aproximou demais da minha propriedade, rastreando um veado ferido. Eu estava na minha horta quando ouvi o Bigfoot fazer um som que nunca tinha ouvido antes. Era profundo e retumbante e fez meus ossos vibrarem. Ele emergiu da floresta atrás da minha cabana, de pé em toda a sua altura, facilmente com 2,40 metros agora, e rugiu. O caçador viu o Bigfoot e gritou. Seu rifle caiu de suas mãos. Ele tropeçou nos próprios pés, tentando recuar, e caiu com força no chão. O Bigfoot deu 3 passos enormes em sua direção, ainda fazendo aquele som terrível. Eu corri e me coloquei entre eles, levantando as mãos. Ele parou imediatamente, olhando para mim com olhos selvagens. Virei-me para o caçador e disse-lhe para ir embora. Ele não precisou ouvir 2 vezes. Depois que ele foi embora, o Bigfoot estava tremendo. Ele se sentou com força, colocou o rosto nas mãos e fez um som parecido com choro. Percebi que ele não estava tentando machucar o caçador. Ele estava tentando assustá-lo para me proteger. Ele pensou que eu estava em perigo. Houve outro incidente que ainda me perturba. Um par de pesquisadores da vida selvagem passou pela área procurando por evidências de grandes predadores. Eles tinham câmeras e equipamentos de rastreamento e passaram semanas na floresta ao redor da minha cabana. O Bigfoot teve que ficar dentro de casa quase constantemente, e ele ficou inquieto e ansioso com o confinamento. Uma noite, acordei e descobri que o Bigfoot havia sumido. Entrei em pânico, procurando na cabana e no quintal. Então, vi luzes se movendo pela floresta. Os pesquisadores, eles estavam instalando câmeras noturnas. Peguei minha lanterna e corri em direção a eles, esperando alcançá-los antes que o Bigfoot o fizesse. Encontrei o Bigfoot primeiro, agachado atrás de uma grande árvore, observando os pesquisadores trabalharem. Ele estava sendo incrivelmente cuidadoso, ficando a favor do vento, movendo-se silenciosamente. Ele me viu me aproximar e fez um pequeno som, quase como uma pergunta.
Percebi o que estava acontecendo. Ele estava curioso sobre esses humanos, queria observá-los, mas sabia que precisava ser cauteloso. Observamos juntos por quase 1 hora, escondidos na escuridão. Os pesquisadores nunca souberam que estávamos lá. Quando eles finalmente arrumaram as coisas e foram embora, o Bigfoot se virou para mim com o que só posso descrever como satisfação. Ele havia observado humanos com sucesso sem ser detectado e satisfeito sua curiosidade com segurança. Voltamos para casa juntos em um silêncio confortável. Os pesquisadores deixaram a área depois de mais 1 semana, não tendo encontrado nenhuma evidência de nada em comum. Suas câmeras capturaram veados, ursos e raposas, mas nunca o Bigfoot. Ele era simplesmente inteligente demais, consciente demais da tecnologia para ser pego por ela. Parte de mim se sentiu aliviada. Outra parte se sentiu triste por o mundo nunca saber o que eu sabia, nunca ver o que eu via todos os dias. Meu aniversário de 50 anos veio e se foi com apenas o Bigfoot para comemorar comigo. Ele me trouxe uma coroa tecida de flores silvestres e vinhas, colocou-a cuidadosamente na minha cabeça e fez um som que eu aprendi que significava felicidade. Comemos frutas frescas e sentamos na varanda observando o pôr do sol. Foi um dos melhores aniversários que já tive. Os anos me ensinaram que o Bigfoot tinha estações de comportamento, assim como a floresta. A primavera o tornava enérgico e brincalhão, perseguindo borboletas e rolando na grama nova como um cachorrinho. O verão trazia contentamento tranquilo e longas horas à beira do riacho. O outono o tornava industrioso, focado em coletar e preparar. O inverno o tornava contemplativo, passando mais tempo em seu quarto, rearranjando pedras e penas enquanto a neve caía lá fora. Aprendi a antecipar esses humores e a trabalhar com eles, em vez de contra eles. Na primavera, eu o levava para caminhadas mais longas, sabendo que ele precisava de exercício. No verão, eu passava mais tempo ao ar livre com ele. No outono, eu o ajudava a coletar o que precisávamos. No inverno, eu o deixava mais sozinho, respeitando sua necessidade de solidão. O Bigfoot também tinha ciclos que eu não conseguia prever. Dias em que ele parecia triste sem motivo aparente. Momentos em que ele ficava na beira da floresta e fazia longos e baixos chamados para as árvores. Eu me perguntava se ele estava chamando por uma família que nunca responderia, sentindo a ausência de outros como ele. Nesses dias, eu me sentava por perto, mas não muito perto, deixando-o saber que eu estava lá, mas dando-lhe espaço para seu luto. Havia também dias de pura alegria, quando o Bigfoot acordava e parecia incapaz de conter a felicidade. Ele saltava pela floresta, mergulhava no riacho com abandono, me trazia presente após presente de coisas interessantes que encontrava. Nesses dias, sua alegria era contagiante e eu me pegava rindo mais do que em anos. Eu documentava tudo em diários que mantinha escondidos no meu quarto, páginas e páginas de observações sobre o comportamento do Bigfoot, seu desenvolvimento, as coisas que fazíamos juntos. Parte de mim pensava que talvez um dia alguém devesse saber sobre isso, sobre como o Bigfoot realmente era. A maior parte de mim queria manter isso em segredo para sempre, para protegê-lo de um mundo que não entenderia. O tempo passava de forma diferente com o Bigfoot. Dias se misturavam em estações, estações em anos. Parei de manter um controle rigoroso. Ele já era adulto, enorme e poderoso, mas ainda gentil comigo. Um Bigfoot me trazia lenha no inverno, colocando cuidadosamente cada tronco na pilha. Ele colhia frutas silvestres para mim no verão, enchendo uma cesta que aprendeu a carregar. Ele se sentava comigo na minha varanda à noite, ambos observando o pôr do sol sobre as montanhas. Comecei a ter problemas de saúde quando estava na casa dos 50 anos. A artrite fazia minhas mãos doerem. Minhas costas me davam problemas. Eu me movia mais devagar, precisava de mais descanso.
O Bigfoot parecia sentir essas mudanças. Ele começou a fazer mais do trabalho físico ao redor da cabana. Ele carregava água do riacho em baldes que descobriu como carregar. Ele cavava na horta, seguindo minhas instruções sobre onde plantar o quê. Ele também aprendeu a ser minhas mãos quando as minhas não cooperavam. Se eu não conseguia abrir um pote, ele o fazia. Se eu deixava algo cair, ele o pegava. Se eu não conseguia alcançar algo em uma prateleira alta, ele o pegava para mim. Ele nunca me fez sentir desamparado ou diminuído. Ele apenas fazia silenciosamente o que precisava ser feito, da mesma forma que eu fiz por ele todos aqueles anos atrás, quando ele era pequeno e ferido. Um inverno particularmente rigoroso, ficamos presos pela neve por quase 2 semanas. Os montes de neve eram tão altos que eu não conseguia sair da cabana e os suprimentos começaram a acabar. O Bigfoot desaparecia na tempestade por horas a fio, retornando com cascas de certas árvores que podiam ser fervidas em um chá comestível, com frutas congeladas desenterradas debaixo da neve e com raízes que nos sustentavam. Seu conhecimento da floresta nos manteve vivos. Durante aquele inverno, passamos mais tempo juntos do que nunca. Não havia para onde ir, nada a fazer, a não ser cuidar do fogo e esperar a tempestade passar. O Bigfoot sentava-se ao meu lado por horas, às vezes cuidando de sua própria pelagem, às vezes apenas olhando para as chamas. Eu lia em voz alta de livros antigos e, embora eu não saiba o quanto ele entendia, ele parecia gostar do som da minha voz. Uma noite, durante aquele longo inverno, acordei e encontrei o Bigfoot de pé sobre mim, uma mão enorme tocando gentilmente minha testa. Percebi que estava com febre. Ele desapareceu e voltou com um pano úmido, colocando-o na minha cabeça com uma gentileza surpreendente. Então, ele se sentou ao lado da minha cama a noite toda, refrescando o pano periodicamente, vigiando. Pela manhã, minha febre havia baixado, mas ele ficou por perto o dia todo, ansioso e protetor. Aquele inverno também trouxe um visitante inesperado. Um jovem urso negro, expulso de sua toca pelo frio, tentou arrombar meu galpão em busca de comida. O Bigfoot o viu primeiro, e eu observei pela minha janela enquanto ele se aproximava do urso. Por um momento, temi uma briga. O Bigfoot era muito maior, mas o urso tinha garras, dentes e desespero. Em vez de lutar, o Bigfoot fez uma série de sons que eu nunca tinha ouvido antes. O urso parou, ouviu, respondeu com seus próprios sons. Eles ficaram ali, na neve. 2 criaturas se comunicando de maneiras que eu não conseguia nem começar a entender. Após vários minutos, o Bigfoot levou o urso à nossa adega de raízes, abriu-a e permitiu que o urso pegasse uma pequena porção de nossos vegetais armazenados. Então, ele gentilmente, mas firmemente, guiou o urso para longe da cabana, de volta à floresta. Perguntei ao Bigfoot sobre isso mais tarde, em nossa limitada forma de comunicação. Sua resposta, através de gestos e sons, sugeria que o urso era jovem, perdido e faminto. O Bigfoot havia ajudado porque era o que se faz. Você ajuda quando pode. Foi uma lição que eu o ensinei sem perceber, simplesmente por tê-lo ajudado todos aqueles anos atrás. Um inverno, caí no gelo e quebrei o quadril. Fiquei ali no frio, incapaz de me levantar, a dor percorrendo meu corpo a cada respiração. O Bigfoot me encontrou em minutos. Ele se ajoelhou ao meu lado, fazendo sons preocupados. Suas mãos enormes pairando sobre mim como se com medo de tocar e causar mais danos. Finalmente, com muito cuidado, o Bigfoot me levantou. Ele me carregou para a cabana e me deitou na minha cama com a delicadeza de quem deita um bebê. Ele desapareceu então e eu entrei em pânico, pensando que ele me havia abandonado. Mas ele voltou 20 minutos depois com o meu vizinho, tendo de alguma forma comunicado que eu precisava de ajuda. Meu vizinho estava apavorado, mas não conseguia parar de olhar para o Bigfoot.
Ele ficou na porta do meu quarto, observando para ter certeza de que eu estava sendo cuidado antes de desaparecer de volta na floresta. Passei 6 semanas no hospital e na reabilitação. Foi o período mais longo que já fiquei longe do Bigfoot. Quando finalmente voltei para casa, ele estava esperando na minha varanda. Ele parecia mais magro e percebi que ele mal havia comido enquanto eu estava fora. Quando o Bigfoot me viu sair do carro, ele fez um som de pura alegria e correu para a frente. Tive que dizer ao meu vizinho para se afastar enquanto o Bigfoot me envolvia em seus braços, cuidadoso com meu quadril em recuperação, e apenas me abraçou. Meu vizinho me chamou de lado antes de ir embora. Ele disse que vinha verificando o Bigfoot enquanto eu estava fora, deixando comida na beira da floresta. Ele o observou à distância, viu o Bigfoot sentado na minha varanda dia após dia, esperando. Ele me disse que agora entendia por que eu escolhi ficar aqui. Sozinho, mas não sozinho. Ele prometeu que nunca contaria a ninguém sobre a criatura, e nunca contou. Enquanto me recuperava da minha lesão, o Bigfoot tornou-se ainda mais atencioso. Ele caminhava ao meu lado quando eu usava meu andador, ajustando seu ritmo ao meu. Se eu tropeçasse, a mão do Bigfoot me firmava. Se eu precisasse descansar, ele me guiava até uma cadeira e sentava-se por perto até que eu estivesse pronto para me mover novamente. O Bigfoot havia se tornado meu cuidador, invertendo os papéis que tivemos por tantos anos. Durante minha recuperação, tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceria com o Bigfoot depois que eu me fosse. Eu estava chegando aos 60 anos na época, e embora me sentisse razoavelmente saudável, não podia ignorar minha mortalidade. Comecei a escrever instruções detalhadas para meu vizinho. Como se comunicar com a criatura, o que o Bigfoot gostava de comer, suas rotinas e hábitos. Tudo o que eu sabia sobre como mantê-lo seguro e feliz. Também comecei a ensinar mais autossuficiência ao Bigfoot. Ele já sabia como encontrar comida na natureza, mas eu mostrei a ele onde guardava os suprimentos de emergência. Como acessar a adega de raízes, como acender um fogo usando fósforos que deixei em um recipiente à prova d'água. Eu não sabia se ele ficaria na cabana sem mim, mas se ficasse, eu queria que ele fosse capaz de sobreviver. O Bigfoot parecia sentir que algo havia mudado em mim, uma certa consciência da passagem do tempo que ele compartilhava. Ele se tornou mais afetuoso, mais propenso a buscar contato físico. Ele apoiava a cabeça no meu ombro enquanto sentávamos na varanda. Ele segurava minha mão enquanto caminhávamos. Ele me observava com uma intensidade que parecia memorização, como se estivesse tentando guardar cada detalhe para mais tarde. Meu cabelo ficou completamente grisalho nos meus 60 anos. Meus passos se tornaram mais lentos, mais cuidadosos. Eu precisei de uma bengala, depois de um andador. O Bigfoot envelheceu também, embora mais lentamente. Sua pelagem marrom escura desenvolveu mechas prateadas ao redor do rosto e das mãos. Ele se movia com menos energia, mas com mais propósito, como se tivesse aprendido a conservar a força. Estabelecemos novas rotinas que acomodavam minhas limitações. O Bigfoot me ajudava a subir e descer os degraus da varanda, seus braços firmes sob meu cotovelo. Ele aprendeu a buscar coisas que eu precisava, entendendo meus apontamentos e palavras simples. Ele se tornou minhas pernas quando as minhas não cooperavam, minha força quando a minha falhava. Meus filhos começaram a me visitar com mais frequência, preocupados por eu morar sozinho tão longe da cidade. Eles nunca viram o Bigfoot, embora devam ter visto sinais. Pegadas enormes na horta, a extensão da minha cabana que eu não poderia ter construído sozinho, as enormes quantidades de comida que eu consumia. Se eles suspeitavam de algo, nunca disseram. Uma das minhas netas me visitou quando tinha 6 anos. Ela estava brincando no quintal, enquanto eu observava da varanda, quando o Bigfoot emergiu da floresta. Gritei um aviso, mas a menina não demonstrou medo.
Ela foi direto até a criatura e estendeu um dente de leão. O Bigfoot o pegou com cuidado, segurando-o em sua mão enorme. Depois pegou uma flor silvestre e a ofereceu de volta para ela. Eles ficaram ali por um momento, dois seres trocando flores, antes que ele olhasse para mim e recuasse para a floresta. Minha neta voltou correndo. Ela me disse que tinha encontrado um urso. Perguntei se ela estava com medo. Ela disse que não. O urso era legal. Eu disse a ela que nem todos os ursos eram legais e que ela deveria ficar perto de casa. Ela assentiu seriamente, mas eu a vi olhando para a floresta, esperando por outro vislumbre de seu urso gentil. Os anos passaram e meu corpo continuou seu lento declínio. Desenvolvi diabetes e tive que monitorar cuidadosamente meu açúcar no sangue. O Bigfoot aprendeu a reconhecer quando meus níveis estavam alterados. Me trazia suco ou me fazia comer quando eu precisava. Como ele sabia, eu não saberia dizer, mas ele raramente estava errado. Minha audição começou a falhar e eu adquiri aparelhos auditivos que constantemente esquecia de usar. O Bigfoot tocava em suas próprias orelhas e apontava para as minhas, me lembrando de colocá-los. Ele parecia entender que eu precisava deles para ouvir corretamente, para me manter conectado ao mundo. No meu aniversário de 70 anos, meus filhos me fizeram uma festa surpresa na cabana. Passei o tempo todo apavorado que o Bigfoot aparecesse, mas ele ficou escondido. Depois que todos foram embora, encontrei o Bigfoot sentado na beira da floresta, parecendo solitário e excluído. Senti-me péssimo. Ele havia ficado longe para me proteger, para manter nosso segredo, mesmo querendo fazer parte da celebração. Naquela noite, fiz um pequeno bolo só para nós dois. O Bigfoot nunca tinha comido bolo antes e se aproximou com cautela. Ele deu uma pequena mordida, seus olhos se arregalando de surpresa e prazer. Sentamos na varanda comendo bolo e observando as estrelas surgirem. E eu disse ao Bigfoot que esta era a verdadeira celebração. Apenas nós dois, como sempre foi. As estações continuaram seu ciclo. A primavera trouxe novo crescimento e o Bigfoot me trazia as primeiras flores silvestres, colocando-as ao lado do meu café da manhã. O verão trouxe dias longos e quentes, e ele me carregava até o riacho, me colocando em uma cadeira onde eu podia vê-lo nadar como eu fazia décadas antes. O outono trouxe a colheita, e o Bigfoot empilhava vegetais na minha porta. Suas contribuições para nossas provisões de inverno. O inverno trouxe neve, e o Bigfoot acendia fogueiras enormes, me mantendo aquecido durante os meses frios. Minha memória começou a falhar em meados dos meus 70 anos. Eu esquecia que dia era, porque entrei em um cômodo. Às vezes eu esquecia de comer e o Bigfoot gentilmente empurrava a comida para mim. Ele parecia entender que minha mente estava falhando da mesma forma que meu corpo, e ele compensava por ambos. Havia dias em que eu acordava confuso, não reconhecendo onde estava. Nesses dias, o Bigfoot se sentava ao meu lado e fazia sons suaves até a névoa se dissipar. E eu me lembrava, sua presença era uma âncora, algo constante em que minha mente falha podia se agarrar. Eu também tinha momentos de clareza surpreendente, quando tudo voltava com força. Nesses dias, eu me sentia dominado pela gratidão por essa vida estranha que vivi, por esta criatura que escolheu ficar comigo. Eu tentava dizer ao Bigfoot o quanto ele significava para mim, como ele me salvou de maneiras que não tinham nada a ver com resgate físico. Não sei se ele entendia minhas palavras, mas ele segurava minha mão e fazia sons que pareciam de compreensão. Quando cheguei aos 70 anos, raramente saía da minha cabana. O Bigfoot fazia todo o trabalho. Agora, ele cuidava da horta, juntava lenha, trazia água, até descobriu como usar minha velha caminhonete para buscar suprimentos na cidade. Ele se escondia na caçamba sob uma lona e eu fazia uma lista. Ele esperava escurecer
Então entrava na loja pela porta dos fundos que eu havia combinado com o dono. Parece impossível, mas nós demos um jeito. Passei a maior parte do tempo sentado na minha varanda ou na minha cadeira perto do fogo. O Bigfoot se sentava comigo por horas, ambos confortáveis no silêncio. Às vezes, eu contava a ele histórias sobre minha vida antes, meu casamento, meus filhos, minhas escolhas. Ele observava meu rosto atentamente e eu acreditava que ele entendia, se não as palavras, a emoção por trás delas. Numa noite de final de verão, eu estava com dificuldade para respirar. Meu peito parecia apertado e meu braço esquerdo doía. Reconheci os sinais de um ataque cardíaco. Chamei pelo Bigfoot e ele veio correndo. Consegui dizer a ele para buscar ajuda, para ir até meu vizinho. O Bigfoot hesitou, claramente não querendo me deixar. Mas finalmente se virou e correu. Os paramédicos chegaram e encontraram o Bigfoot sentado na minha varanda, vigiando. Ele os levou até minha cabana e depois posicionou seu corpo entre eles e minha porta, só se movendo quando eu gritei que estava tudo bem. Eles trabalharam em mim enquanto o Bigfoot observava pela janela. Seu rosto pressionado contra o vidro, a respiração embaçando-o como naquele dia, tantos anos atrás, quando comecei minhas buscas. Sobrevivi àquele ataque cardíaco e ao próximo 6 meses depois. Cada vez, o Bigfoot nunca saiu do meu lado durante a recuperação. Ele se sentava ao lado da minha cama por horas, às vezes estendendo a mão para tocar gentilmente a minha, como se para se tranquilizar de que eu ainda estava vivo. Meus filhos começaram a falar em me mudar para uma casa de repouso. Eles tinham boas intenções, mas a ideia de deixar minha cabana, de deixar o Bigfoot, era insuportável. Eu disse a eles que estava bem. Disse a eles que tinha ajuda. Eles não entenderam o que eu quis dizer, mas pararam de insistir quando viram o quão irredutível eu estava. A verdade é que eu sabia que meu tempo era limitado. Meu corpo estava se desgastando, mas enquanto eu tivesse o Bigfoot, enquanto tivéssemos um ao outro, eu queria ficar exatamente onde estava. Esta cabana, esta floresta, esta vida que construímos juntos era o suficiente. Era mais do que suficiente. Comecei a escrever cartas para meus filhos, para serem abertas após minha morte. Nelas, eu expliquei sobre o Bigfoot. Contei a eles toda a história, desde encontrá-lo como um filhote até envelhecermos juntos. Expliquei sobre meu vizinho e o dono da loja, sobre os arranjos que fiz para o cuidado do Bigfoot. Eu não sabia se eles acreditariam em mim, mas eu precisava que eles soubessem a verdade. Também fiz vídeos. Meu vizinho me ajudou a montar uma câmera e eu me gravei falando sobre o Bigfoot, sobre nossa vida juntos. Eu o filmei à distância, mostrando como ele se movia, como trabalhava na horta, como cuidava de mim. Evidência, pensei, prova de que tudo isso foi real. O Bigfoot parecia entender o que eu estava fazendo. Ele posava para a câmera, demonstrava as tarefas que havia aprendido. Às vezes, ele trazia seus desenhos para mostrar, como se quisesse documentar sua própria história. Parecia importante essa gravação de nossas vidas, como se estivéssemos deixando algo para o mundo, mesmo que o mundo nunca o entendesse completamente. Meu aniversário de 75 anos chegou e me senti ancestral. Meu corpo era uma coleção de dores e sofrimentos. Minhas mãos tremiam constantemente. Eu precisava de ajuda com quase tudo, mas eu ainda estava aqui, ainda respirando, ainda capaz de sentar na minha varanda e observar o Bigfoot trabalhar na horta. Ainda capaz de compartilhar refeições, noites e manhãs tranquilas com esta criatura que se tornou minha família. Aquele inverno foi particularmente difícil. Peguei pneumonia e passei 2 semanas quase inconsciente. O Bigfoot cuidou de mim, me mantendo aquecido, garantindo que eu bebesse líquidos, vigiando enquanto eu lutava para respirar. Meu vizinho passava diariamente para me ver, trazendo remédios, mas foi o Bigfoot que me manteve vivo.
Sua determinação, sua recusa em me deixar ir, me puxou de volta da beira do abismo. Quando finalmente me recuperei o suficiente para sentar e prestar atenção, descobri que o Bigfoot havia perdido peso. Ele esteve tão focado em mim que se esqueceu de comer direito. Eu o repreendi gentilmente e o fiz prometer cuidar melhor de si mesmo. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos profundos e eu vi o medo ali, o terror de me perder. Eu entendi. Eu sentia o mesmo por perdê-lo. Entramos em novos padrões após aquela doença. O Bigfoot insistia em me verificar constantemente. Se eu cochilasse, ele se sentava por perto vigiando. Se eu saísse, ele pairava por perto, pronto para me segurar se eu tropeçasse. Era exaustivo ser monitorado tão de perto, mas eu entendia a necessidade do Bigfoot de me proteger. Eu senti o mesmo todos aqueles anos atrás, quando ele era pequeno e vulnerável. A primavera chegou novamente e, com ela, nova vida. O Bigfoot plantou nossa horta com cuidado extra naquele ano, como se entendesse que talvez não tivéssemos muitas outras primaveras juntos. A horta floresceu sob a atenção do Bigfoot, produzindo mais vegetais do que poderíamos comer. Ele deu o excedente ao meu vizinho, que o distribuiu para outros necessitados. Agradava ao Bigfoot prover para os outros. Acho que outra lição aprendida em nossos anos juntos. Naquele verão, um dos meus filhos veio visitar com sua família. Eles ficaram por uma semana e o Bigfoot teve que se esconder bem fundo na floresta o tempo todo. Eu podia vê-lo ocasionalmente, apenas uma sombra na borda das árvores, observando. Quando eles finalmente foram embora e o Bigfoot emergiu, ele estava ansioso e grudento, relutante em me deixar fora de vista. Passamos aquela noite na varanda, a cabeça do Bigfoot apoiada no meu ombro, enquanto eu acariciava sua pelagem e dizia a ele que sim, eu ainda estava aqui. Nós ainda estávamos juntos. Minha memória continuou a se deteriorar. Eu esquecia coisas no meio da frase. Eu chamava o Bigfoot por nomes errados, confundindo-o com pessoas do meu passado. O Bigfoot esperava pacientemente a confusão passar, nunca parecendo chateado ou frustrado. Nos meus piores dias, quando eu não reconhecia a cabana ou não me lembrava onde estava, a presença do Bigfoot era a única coisa que parecia real e segura. Havia momentos de clareza surpreendente também, momentos em que tudo se encaixava e eu me lembrava de cada detalhe de nossos anos juntos. Nesses momentos, eu me sentia dominado pela improbabilidade de tudo isso, que eu havia encontrado esta criatura, que havíamos construído esta vida, que depois de toda a solidão e decepção dos meus primeiros anos, eu acabei aqui nesta cabana, com este companheiro impossível. Parecia um presente que eu não merecia, mas pelo qual seria grato até meu último suspiro. Tenho 78 anos agora. O Bigfoot provavelmente tem perto de 40, meia idade para sua espécie. Se minha pesquisa sobre grandes primatas estiver correta, estamos juntos há 36 anos, mais da metade da minha vida, toda a vida do Bigfoot que ele consegue se lembrar. Eu me movo devagar agora, meu corpo desgastado pelo tempo, pelo clima e pelo trabalho. O Bigfoot também desacelerou. Sua pelagem é mais prateada do que marrom. Ele se move com a deliberação cuidadosa da idade, mas seus olhos ainda são brilhantes e inteligentes, ainda me observando com a mesma intensidade que vi no dia em que nos conhecemos. Temos nossas rotinas. Todas as manhãs, o Bigfoot me ajuda a sair da cama. Ele prepara um café da manhã de frutas e vegetais para nós dois. Sentamos na varanda, se o tempo permitir, observando a floresta acordar. O Bigfoot ainda se banha no riacho todos os dias. Embora ele não fique mais na água por horas, eu o observo da minha cadeira enquanto ele se arruma cuidadosamente. O mesmo ritual que testemunhei milhares de vezes. À tarde, eu durmo e o Bigfoot trabalha na horta ou desaparece na floresta por um tempo. Ele sempre retorna antes de eu acordar, como se cronometrasse perfeitamente. À noite, sentamos perto do fogo.
Às vezes eu leio em voz alta e o Bigfoot escuta. Às vezes apenas sentamos em silêncio confortável. Às vezes eu coloco música e o Bigfoot balança suavemente, de olhos fechados, perdido no som. À noite, o Bigfoot dorme no quarto que construí todos aqueles anos atrás, mas ele deixa a porta entre nós aberta. Se eu acordo e chamo, ele aparece em segundos, verificando se estou bem. Se ele tem pesadelos, eu ouço os sons angustiados e o acalmo com minha voz. Minha voz aparentemente tão calmante para ele quanto foi para aquele bebê apavorado que encontrei na neve. Eu mantenho um diário agora de nossa vida diária, anotando os pequenos momentos que compõem nossa existência. A maneira como o Bigfoot arruma as pedras todas as manhãs em um padrão diferente, como se estivesse criando arte temporária. Como ele cantarola enquanto trabalha na horta, um som que passei a associar com contentamento, a maneira gentil como ele me ajuda a andar, sempre paciente com meu ritmo lento. Esses detalhes importam. Quando eu me for, alguém deve saber que o Bigfoot teve uma vida interior rica, que ele era mais do que apenas um críptido ou uma lenda. Ele era uma pessoa em todos os sentidos que importam. Meu vizinho me visita semanalmente agora, trazendo suprimentos e verificando nós dois. Ele se tornou amigo do Bigfoot também. Ele se senta com ele na varanda. E embora eles não possam realmente se comunicar, há um entendimento entre eles. Meu vizinho prometeu que, se algo acontecer comigo, ele garantirá que o Bigfoot seja cuidado. Ele até mencionou ensinar seu filho sobre a criatura, passando a responsabilidade para a próxima geração. Isso me dá conforto, saber que o Bigfoot não ficará sozinho quando eu me for. As pessoas me perguntam às vezes se me arrependo das minhas escolhas. Viver sozinho, ficar nesta cabana remota, perder os marcos normais da velhice como centros comunitários e jogos de futebol dos netos e clubes do livro. Eu digo a elas que não, e falo sério. Eu nunca esperei encontrar um propósito naquela nevasca. Eu nunca esperei que resgatar uma pequena criatura daria sentido a décadas da minha vida. Eu nunca esperei que um filhote de Bigfoot se tornaria meu companheiro mais próximo, meu ajudante, meu amigo. Olhando para trás, posso traçar como mudamos um ao outro. O Bigfoot aprendeu a confiar em humanos através de mim, aprendeu gentileza, paciência e cuidado. Ele desenvolveu habilidades e hábitos que nenhum Bigfoot selvagem teria. E eu aprendi que família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes, é aquela que você encontra em uma tempestade de neve. Aquela que você constrói dia a dia, através de pequenos atos de bondade e companheirismo. O Bigfoot está sentado ao meu lado agora, enquanto escrevo isto. Sua cabeça está inclinada, observando minha caneta se mover pelo papel com curiosidade. Ele não entende a escrita, mas entende que é importante para mim. Então ele se senta em silêncio e espera, assim como tem se sentado em silêncio e esperado ao meu lado por todos esses anos, paciente, constante e inexplicavelmente leal. Às vezes me pergunto, o que acontecerá quando eu me for? O Bigfoot voltará para a floresta? Ele encontrará outros de sua espécie? Ou ele ficará aqui em nossa cabana, mantendo nossas rotinas, cuidando de nossa horta, sentado em nossa varanda, observando as estações mudarem? Eu fiz arranjos. Meu vizinho sabe sobre o Bigfoot agora. Mostrei a ele como ele gosta das coisas. Anotei tudo o que sei sobre a dieta, os hábitos e as necessidades do Bigfoot. Quando eu morrer, meu vizinho prometeu verificar a criatura, garantir que o Bigfoot esteja bem, ajudar se for preciso. Não é perfeito, mas é o melhor que posso fazer. A verdade é que não sei quanto tempo nenhum de nós tem. Podem ser anos, podem ser meses, mas, seja qual for o tempo, passaremos juntos da mesma forma que passamos os últimos 36 anos. Dois seres que nunca deveriam ter se encontrado, que acabaram salvando um ao outro de maneiras que importam mais do que a sobrevivência. Eu encontrei o Bigfoot em uma nevasca, um filhote moribundo que ninguém mais teria descoberto.
O Bigfoot me encontrou no meu próprio tipo de nevasca, um isolamento frio de uma vida da qual eu havia me retirado. Eu dei a ele um lar e ele me deu um propósito. Eu o criei e ele me manteve vivo. Nós nos salvamos. O sol está se pondo agora. Em breve, o Bigfoot acenderá o fogo e nos acomodaremos para a noite. Ele provavelmente me trará chá, do jeito que aprendeu a fazer no ano passado. Sentaremos em silêncio confortável, dois velhos amigos que compartilharam uma vida inteira. E amanhã faremos tudo de novo, por quantos amanhãs nos forem dados. Essa é a nossa história. Uma mulher e um Bigfoot envelhecendo juntos em uma cabana no fim do mundo. Nada chique, nada extraordinário, exceto pelas espécies envolvidas. Apenas a vida vivida dia após dia, com amor inesperado, lealdade teimosa e o contentamento tranquilo que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. O Bigfoot acabou de me trazer meu chá. Ele está sendo muito cuidadoso para não derramar, concentrando-se bastante na tarefa. Devo terminar de escrever agora e apenas estar aqui, neste momento, com esta criatura que me escolheu tanto quanto eu o escolhi. Afinal, não sabemos quantos mais momentos teremos. Para mais histórias interessantes, confira isto.